Três proposições fundamentais. Antes que o leitor passe a considerar as instâncias do livro de Dizan, que constituem a estrutura da presente obra, é absolutamente necessário que conheça os poucos conceitos fundamentais que formam a base e interpenetram todo o sistema de pensamento, ao qual sua atenção está sendo convidada. Essas ideias básicas são poucas em número, mas de sua clara percepção depende a compreensão de tudo o que segue. Portanto, é necessário escrúpulos para pedir ao leitor que se familiarize com elas desde o início, antes de começar a leitura da obra. Olá pessoal, eu sou o Charles Boeira e esse é mais um vídeo Diário de um Peregrino e é o sexto em que eu estou abordando a doutrina secreta. Ainda não entrei na obra propriamente dito, né? Fiz várias introduções que julguei necessárias. Então o primeiro vídeo falou sobre a apresentação geral da obra, o que é a obra, do que se trata, como é que é a publicação em língua portuguesa, etc. O segundo foi como ela foi escrita, qual a origem, o terceiro foi qual a origem desse ensinamento, né? De onde vem essa sabedoria, o que é essa sabedoria. No quarto, então eu comecei a falar sobre essa obra, Fundamentos da Filosofia Esotérica, que apresenta as dicas de estudo da Blavatsky, que ela passou poucas semanas antes de desencarnar para o comandante Robert Bowen. No vídeo passado eu falei sobre as 4 ideias básicas da doutrina secreta. E nesse sexto vídeo eu vou falar então sobre as 3 proposições fundamentais, que segundo a Blavatsky, como eu acabei de ler, né, são essenciais para o entendimento de toda a obra. Então elas são basilares, né? A doutrina secreta estabelece 3 proposições fundamentais. A primeira: um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana, e porque somente o diminuiria qualquer expressão ou comparação humana. Está fora dos limites e do alcance do pensamento, e segundo as palavras do Mandukya, é impenetrável e impronunciável. Profundo, né? Poético. Bom, vamos tentar entender um pouquinho essa primeira proposição antes de avançar para as outras duas. Então veja que o trecho é curtinho, mas é de uma profundidade que exige que o leitor vá assimilando esses conceitos. Os mestres de Blavatsky dizem que a assimilação desses conhecimentos deve ser como a digestão dos alimentos. Então, quanto mais devagar, quanto maior tranquilidade, melhor, né? Maior proveito nós teremos disso. Por isso a rotina, né? Blavatsky dizia, ler pouco e meditar muito, mas manter a rotina, né? Então, meditação, estudo e altruísmo. É a fórmula que os mestres dela deixaram para os ocidentais poderem trilhar esse caminho, ou começar a trilhar esse caminho, flertar com esse caminho. Bom, voltando aqui. Então, esse ponto de vista, essa maneira de interpretar as coisas, ela se opõe a uma visão dualista de mundo, entre espírito e matéria, bem e mal. Nos outros trechos aqui, é descrito que há esse dualismo no mundo manifestado, né? O mundo manifesto tem esse dualismo inerente, porém ele não é real. Então ele fala aqui que o espírito ou consciência e a matéria, no entanto, não devem ser considerados como realidades independentes, mas sim como 2 facetas ou aspectos do absoluto, para Brahman, que constituem a base do ser condicionado, seja subjetivo ou objetivo. Então, está dizendo que essa dualidade aparente, da qual tudo que existe possui, né, a dualidade no mundo manifestado, ela é somente aparente, ela não é real. Existe um princípio que une tudo, e essa seria a unidade absoluta, né? Ou para Brahman, meu sânscrito é terrível. A realidade una, o absoluto, é o campo da consciência absoluta, ou seja, aquela essência que está fora de toda relação com a existência condicionada, e da qual a existência consciente é um símbolo limitado. Inclusive, essa é uma boa interpretação do termo Maya, né? Como uma existência limitada, não como uma ilusão. Não é algo falso, mas é algo que
faz parte do absoluto, mas esse absoluto temporariamente se limita a uma condição. Mas aí já é um outro tema, né, para outro vídeo. Vamos focar aqui nos princípios. Então, relendo o primeiro. Um princípio onipresente, ou seja, está em tudo, é tudo. Eterno, sempre existiu, não tem início, não tem fim. Sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível. Ou seja, o que eu estou falando aqui não serve para nada. Serve para guiar a nossa mente à compreensão, que é o que o Blavatsky diz, eu falei nos outros vídeos. Não explica o que é a teosofia, mas ajuda a conduzir, a preparar a nossa mente, a nossa percepção, os nossos veículos. Né? Ela diz aqui em outro trecho que essa consciência absoluta necessita de um upadi, ou seja, de um veículo. O veículo são os veículos que nós... Em outro vídeo eu falo mais sobre isso, mas o nosso corpo e os nossos corpos sutis, né? Quem está mais familiarizado com a literatura teosófica. Certo? Então ela fala dessa ideação pré-cósmica, raiz de toda a consciência individual, que também há uma substância pré-cósmica, ou substrato da matéria, em seus vários graus diferenciados. Ou seja, a matéria tem uma raiz, a consciência tem uma raiz. E tudo deriva dessas duas coisas. Nós somos a união de consciência e matéria, né? O ser humano, quero dizer. Porém, esses dois aspectos duais, na verdade, são faces da mesma moeda. Certo? Qual que é a segunda proposição fundamental da doutrina secreta? A eternidade do universo com planos sem limites, periodicamente cenário de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo incessantemente, chamados estrelas que se manifestam e centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino, ou seja, a alma, é como o abrir e fechar de olhos da autoexistência. É um trecho do livro de Dizan. O aparecimento e desaparecimento de mundos é como o fluxo regular das marés. Curioso que o Marcelo Geiser, acho que é o nome dele, é um astrofísico brasileiro que inclusive ganhou agora um Nobel de Espiritualidade, e sendo que ele é ateu. É muito curioso. E ele fala, eu vi um vídeo dele onde ele diz que a astrofísica hoje considera que o Big Bang, primeiro que não é uma explosão, né, tecnicamente, claro, é a interpretação mais fácil, né, mais comum das pessoas entenderem, mas ele é uma expansão, porque toda a matéria já estava ali, condensada num único ponto. Algo inimaginável para nós, né, toda a matéria do universo num ponto ínfimo. E há uma expansão, como se fosse uma mola comprimida, e depois ela se expande. E que a astrofísica hoje já considera a possibilidade de que essa expansão não tenha sido o início, mas uma expansão de muitas. Então que há uma expansão e uma retração. Uma expansão e uma retração. E é o que está dizendo aqui. Né? É o que os Vedas, a literatura indiana clássica, diz sobre o universo. Que é um entre muitos. Não teve início, não teve fim. O que há são ciclos. Para nós ocidentais esse conceito é muito difícil, porque a gente está acostumado a pensar em linha reta. Início, meio e fim. Início, meio e fim. E para os orientais é um pouco mais fácil, porque eles já estão acostumados a ver as coisas em ciclos. Então essa quebra, né, essa desconstrução desse nosso pensamento linear é necessário para que a gente possa assimilar esses ensinamentos. E a terceira proposição fundamental, a identificação fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida, e a peregrinação obrigatória de todas as almas, centelhas daquela, através dos ciclos de encarnações, ou de necessidades, de acordo com a lei cíclica e kármica durante todo o período. Aí tem mais explicações, né? Mas eu não vou me aprofundar. A questão é apresentar as três proposições fundamentais. Então, todas as almas têm uma identificação, uma correspondência com essa coisa suprema. No outro vídeo, nas 4 ideias básicas que eu li e comentei, é dito que o ser humano é um microcosmos. Então todas as hierarquias estão nele. Grato por assistirem. No próximo vídeo iremos começar o primeiro trecho da primeira instância de Dizan, direto da Cosmogênese, primeiro volume da Doutrina Secreta. Até lá, siga o Diário de um Peregrino no Instagram.